as duas coisas que a gente tem que aprender na vida. Uma se está dando tudo. As espécies que se destruíram porque elas não desistiram. Então, o cérebro está falando, está errado, e ela continua, e ela vai para o oceano e morre todo mundo lá. Então, é importante desistir quando está errado. Mas como que eu domestico o meu cérebro de noradrenalina para ele não encharcar? Eu divido em metas pequenas. Boa. O que pai faz? Faz aquelas metas gigantescas. Aí o moleque vai, inunda de noradrenalina, para. Ou mesmo o chefe de vendas. Não, você vai vender 5 milhões esse mês. O cara, caraca, olha lá, vendeu 3 mil só esse mês. Então, ferrou. Então é isso com o cara que tá meditando, né? Você fala, pô, tô me matando aqui, tá distante, né? Então é fundamental dividir em pequenas metas, porque não deixa o cérebro inundar de noradrenalina. Então, fica esse recado para líderes, para pais, para maridos. Não, né? Muito bom. E quando a gente fala, principalmente, vejo que uma das dúvidas assim mais a galera tem um desafio quando tem alguns feedbacks que para muita gente é incrível, mas gera um sentimento de impotência. Aquele feedback, pô, cara, você tem que performar mais. O cara, puta, é isso. Tá, mas como? O que é performar mais? Eu sei que tem a ver com desempenho, mas tem gente que não tem habilidade de você trazer para um campo prático das coisas. Tem a cobrança e não tem um norte, né? Tem a cobrança e não tem o norte. Isso gera um sentimento de impotência dentro da gente, aquela coisa. Você sabe o que precisa fazer, mas não sabe o quê. A gente consegue, inclusive, juntar as coisas, porque igual ela trouxe a questão do... O homem, ele vai buscar a certeza. Aí você chega pro sujeito e fala, você precisa performar mais. Beleza, você deu uma certeza para ele e abriu uma dúvida maior. Que ele fala, tá, como? Se eu não estava dando conta nem de performar menos, aí você vem e fala para mim, agora você precisa performar mais. Aí ele fala, beleza, você me deu uma certeza que me gerou uma dúvida maior. Colocou o cara num lugar muito pior. E aí vem um problema que é, de quem é essa necessidade, essa expectativa e essa obrigação de performar mais? Uhum. É do cara que tá ouvindo ou do cara que tá dizendo? É na régua de quem, né? É na régua de quem? É do cara que tá dizendo, ou seja, ele não tá sequer cumprindo o papel dele que ele deveria, como líder ou como pai, que aí ele quer literalmente lavar as mãos, mas eu já disse que você tem que estudar, eu já disse que você tem que treinar, eu já disse que você tem que performar, eu já disse que você tem que prospectar. Ok, mas para começar, se esse cara tivesse visto como é que performa mais, se ele tivesse vendo alguém performando mais o tempo todo, essa cobrança ela não geraria uma dúvida. Ela diria, vem comigo porque eu faço desse jeito. Então não tem como inundar o cérebro, não tem como o sujeito se perder, porque ele fala, beleza, se eu te seguir aqui vai dar certo? Então eu vou dar o meu máximo para te seguir aqui, na medida em que eu estiver tendo dificuldade, você vai me cobrando. E aí fica muito fácil ter uma inteligência emocional na prática, que é você administrar os sentimentos, mas para mim, os sentimentos precisam ser administrados a partir de lógica. Aí quem conhece de traço de caráter vai falar, mas você é muito esquizoide, isso é fácil. Não, não é. Você precisa separar o fato do que é a intenção e do que é a sensação. Muitas vezes a sensação, ela inunda toda construção e faz aquilo parecer ser o fato, quando muitas vezes a pessoa fala, a pessoa está desesperada, você desmonta ela quando você pergunta, ok, mas o que você quer? Ela não sabe. Se ela não sabe, é porque ela não trouxe uma percepção lógica para um sentimento. Ok, tudo bem, você está com medo, tudo bem, você está angustiado, tudo bem, você está sentindo tudo isso. Agora vamos não ignorar as sensações, vamos desarmar isso. Vamos pensar nela. Vamos pensar sentimento, vamos entender por que você está se sentindo assim, vamos entender quais são as opções. Se você observar, muitas vezes a angústia ela acaba, não é quando você consegue o resultado, é quando você entende como conseguir aquele resultado, a tranquilidade já vem, você fala, putz, eu tenho um caminho, eu tenho uma opção, eu tenho... Logo, o sentimento, ele ganhou um rumo diferente, ganhou uma proporção diferente com a razão. Por isso que muitas vezes o pitaco do terapeuta, do amigo, faz a pessoa se sentir melhor, porque aquele cara tá do lado de fora, ele chegou e falou, vem cá, mas você já pensou tal coisa? Será que é isso mesmo que a sua mulher quer? Você pega um casal que tá se separando, os dois estão se degladiando ali, acabando com o patrimônio, acabando com a emoção dos filhos, acabando com a família, aí você pergunta pra mulher o que ela quer? Ela fala uma coisa, você pergunta pra ela, e o que o seu marido quer? Ela vai achar que ele quer uma coisa.
E você, o que você quer? Ele quer uma coisa. E o que você acha que ela quer? Quer outra. Aí você vai ver as coisas não batem. As coisas não batem. Aí quando você chega pra um e pro outro, fala, na verdade ela quer isso. Na verdade o outro quer isso aqui. Você fala, tá. O tá é tipo assim, então não faz sentido eu estar com raiva, não faz sentido eu estar com medo, não faz sentido eu estar querendo todo esse estresse aqui. Então, pra mim, a inteligência emocional vem quando você junta o sentimento com o pensamento. Aí você consegue controlar. Isso pra mim foi algo que mais fez diferença na minha vida. Eu sempre fui a pessoa muito explosiva. Explodia e sentia tudo muito. Aí comecei a ter úlcera, comecei a passar muito mal. O corpo físico acabou reagindo a todas as emoções. E aí acho que tudo vem com um basta também, né? Uma decisão. Eu falei, eu não quero mais me sentir dessa forma. E aí sabe aquela coisa, às vezes você abre uma mensagem, aí dá aquela borboleta no estômago, aquela coisa, aí a gente, do nada você já tá fazendo outra coisa, mas aquele sentimento ficou. Você não parou 2 segundos pra entender o porquê daquela emoção, o que você faria a partir dela, aí você passa o dia inteiro agoniado, você já nem sabe mais por que você não consegue retomar onde isso começou e aquilo vai gerando uma bola de neve. Eu fui essa pessoa, assim, por muitos anos. Eu ficava mal. E aí teve a hora que eu falei, eu decidi, eu não quero mais. Então toda vez que eu tinha uma emoção que eu falava, eu parava. Por que eu estou sentindo isso? Eu falo assim, inteligência emocional, acho que é a capacidade da gente racionalizar as emoções que a gente tem. Tô com raiva. Quem que tá com raiva? Eu falo, a maioria das vezes a raiva, ela vem do ego. Não sei se vocês concordam. Sempre, sim. Que é a nossa mania de querer julgar. Então a gente julga o outro porque o outro faz errado, mas a gente também erra, mas a gente erra de forma diferente. Então eu tenho raiva de você porque você fez desse jeito. Mas eu vou lá e eu faço outra cagada de outro jeito, mas na sua cagada eu posso ter raiva, né? E aí o medo é baseado em quê? Normalmente eu acredito que ele é falta de informação. Então qual que é a informação que eu preciso para poder superar através dessa diversidade que eu tô tendo. E aí você falando da alegria, eu falo, às vezes as pessoas pensam assim que a felicidade, a alegria é algo que não precisa ser falado. E precisa. Porque as pessoas hoje no mundo de Instagram, o que elas olham? Alegria, felicidade o tempo inteiro. E aí você olha pra sua vida, você acha a sua vida uma merda, você acha que é a pessoa mais infeliz. E eu adoro pegar exemplos, assim, dos momentos mais felizes da minha vida. Meu casamento, eu pego o nascimento dos meus filhos, eu pego uma grande conquista e eu falo, isso é felicidade. Só que se eu tivesse esses momentos 100% do meu dia, isso não seria mais felicidade. Então a gente precisa parar de buscar a felicidade desse jeito porque ela não existe. E seria uma puta infelicidade viver isso o tempo inteiro porque eu não teria as coisas extraordinárias pra aproveitar. E aí quando a gente tem um vazio, porque as pessoas pensam assim, ou eu tenho o excesso da felicidade ou eu tenho a tristeza. Não é uma coisa ou outra. Existe um nada no meio. E aí a gente se sente, puta, eu tô vazio, não sei o que. Não, você só simplesmente tá bem. E eu comecei, quanto mais... E é uma coisa louca, né? Quanto mais comecei a desenvolver esse meu lado emocional, eu comecei a ficar muito cheio desse nada. E por um lado eu comecei a pensar se eu tava ficando depressiva. O que tava de errado comigo? Mas ao mesmo lado eu olhava assim, mas eu tô bem, tô plena. E eu comecei a descobrir que esse raio do bem é um nada. Porque eu parei de ficar um pêndulo o tempo inteiro, a mente julgando entre bom ou ruim, ótimo ou não sei o quê. Sabe, você sai de um pêndulo, você simplesmente só vive. E é bom demais isso. Você tá falando...